Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Thiago Ribeiro Lopes, eu sou professor do curso de especialização em Fisiologia do Exercício aplicada à promoção da saúde e ao esporte do CEF Unifesp, o setor de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Paulo. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar com vocês um pouco sobre tolerância ao exercício, a partir de uma abordagem psicobiológica. Esse vídeo vão ser uma sequência de 3 vídeos e, acompanhado com esses vídeos, eu sugiro que vocês leiam um texto que eu preparei, que está no blog do nosso site, e que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, tolerância ao exercício. Como é que nós podemos definir a tolerância ao exercício? A tolerância ao exercício pode ser definida como a habilidade de um indivíduo sustentar uma intensidade alta de exercício de forma que uma determinada tarefa seja completada com sucesso. A tolerância ao exercício, portanto, ela tem uma aplicação tanto no esporte de alto rendimento, quanto no exercício relacionado à saúde. No que diz respeito à aplicação da tolerância ao exercício ao esporte de alto rendimento, está intimamente relacionada com o resultado final de provas de endurance. Isso a gente pode observar nesse gráfico aqui. Então, embora existam as variações no ritmo de prova durante uma prova de endurance, o resultado final da prova depende em grande parte da habilidade de um atleta conseguir sustentar o ritmo imposto pelo seu adversário. Então isso fica claro nesse gráfico aqui, onde está demonstrada a velocidade de corrida ao longo de uma prova de 10 km, prova essa competida na Olimpíada de Pequim de 2008. Em preto nós temos o ritmo do atleta que foi campeão da prova. E as linhas cinzas correspondem aos adversários que se ranquearam entre as primeiras 5 posições, entre as primeiras 10 posições, entre as primeiras 15 posições e assim sucessivamente. Então o que a gente pode observar aqui é que até ali aproximadamente ao 4º quilômetro, o ritmo desses atletas era muito parecido. No entanto, a capacidade de suportar o ritmo imposto pelos seus adversários não foi sustentada nesse quilômetro aqui para esses 2 atletas, nesse quilômetro aqui para esse atleta, nesse quilômetro aqui para esse atleta e, por fim, nesse quilômetro aqui para esse atleta. Então, sustentar o ritmo imposto pelo seu adversário é extremamente importante para que um atleta consiga brigar por uma posição de medalha em provas de endurance. Por outro lado, a tolerância ao exercício está fortemente associada com diversos desfechos clínicos, como por exemplo mortalidade, risco de doença cardiovascular, debilidade, entre outros. Isso fica demonstrado nesse gráfico aqui. Então aqui nós temos a porcentagem de pessoas que sobreviveram ao longo de 14 anos de acompanhamento em 4 grupos diferentes. Um grupo que a tolerância ao exercício era maior que a prevista de acordo com a idade, o sexo e a raça das pessoas. Uma que a tolerância ao exercício ficava entre 75% a 100% da predita. Outro que a tolerância ao exercício ficava entre 50% e 74% da predita. E outro que ficava abaixo de 50% da predita. Então o que pode ser observado aqui é que a quantidade de pessoas, por exemplo, depois de 10 anos de acompanhamento, que ainda permaneciam vivas no grupo que tinha baixa tolerância ao exercício, era em torno ali de 40%, 30% a 40%. Ao passo que, para o mesmo tempo, no grupo que tinha uma tolerância ao exercício normal, praticamente 100% das pessoas, depois de 10 anos, ainda estavam vivas. A tolerância ao exercício ela pode ser facilmente medida em laboratório por meio de testes de carga constante. Como são esses testes? Uma velocidade de corrida, caso seja realizado um teste na esteira, ou uma determinada potência, caso o exercício seja realizado na bike, é mantido constante até a pessoa atingir o limite da tolerância dela. E a pergunta que fica desse teste é: por que uma determinada pessoa não consegue sustentar mais essa determinada intensidade de exercício? Por que ela, ao invés de sustentar 30, não sustenta 40, 50, 60 minutos de exercício? Ou ainda, por que 2 pessoas diferentes, numa mesma intensidade de exercício, uma sustenta mais tempo do que a outra? 20 minutos contra 5, 10 minutos, por exemplo.
Tradicionalmente, a tolerância ao exercício é explicada exclusivamente por um modelo fisiológico. Basicamente, nesse modelo, nós temos que uma redução da oferta de oxigênio, uma redução do conteúdo de glicogênio muscular ou o aumento da temperatura, a hipertermia, atuariam diretamente no músculo esquelético ou no sistema nervoso central ou reflexamente a partir das alterações que ocorrem nos músculos esqueléticos, locomotores ou outros órgãos, reduzindo a capacidade do músculo esquelético gerar potência máxima, ou seja, fadiga muscular. Fadiga muscular pode ser definida como uma redução da capacidade contrátil máxima do músculo. Então, essa redução da capacidade contrátil máxima do músculo limitaria a tolerância ao exercício. Esse modelo fisiológico, ao longo do tempo, trouxe bastante implicações práticas no que diz respeito aos testes, treinamento, reabilitação, com a obtenção de parâmetros, por exemplo, como o VO2 máximo, os limiares metabólicos, a economia de movimento, que podem ser utilizados para prescrição de exercício ou acompanhamento dos efeitos do treinamento ou dos programas de reabilitação. Trouxe bastante implicações práticas na área da nutrição, como por exemplo com a carga de carboidrato, que é oferecer uma refeição com bastante conteúdo de carboidrato no intuito de reestabelecer ou completar os estoques de glicogênio no músculo e no fígado, ou ainda a criação de bebidas esportivas que podem repor tanto as perdas hídricas quanto a glicemia durante o exercício, ou ainda outras intervenções, como por exemplo o treinamento em altitude, o pré-resfriamento, ou até mesmo intervenções ilícitas como o doping sanguíneo. Embora esse modelo fisiológico tenha trazido todas essas implicações práticas, a premissa central do modelo fisiológico nunca foi testada. O que é essa premissa central? Essa premissa central diz que no momento da exaustão, o momento que ocorre a intolerância ao exercício, ocorre devido à capacidade contrátil máxima do músculo se igualar à capacidade contrátil requerida pela tarefa. Ou seja, o momento em que a potência máxima que meu músculo esquelético consegue gerar se iguala à potência requerida pela tarefa, é o momento que ocorre a exaustão e, portanto, a intolerância ao exercício. No entanto, um estudo importante, conduzido em 2010 por um pesquisador italiano, conhecido como Samuele Marcora, testou essa premissa central do modelo fisiológico. O que ele fez? Ele colocou os voluntários do estudo para realizar um exercício em bicicleta ergométrica a 80% da potência pico atingida num teste de exercício incremental até o limite da tolerância. E ao longo desse exercício foi testando a capacidade que o músculo esquelético tinha de gerar potência máxima. O que nós podemos observar é que ao longo do exercício a capacidade do músculo esquelético de gerar potência máxima vai diminuindo, ou seja, a fadiga muscular vai se instalando, mas no momento da exaustão ainda existe uma reserva de aproximadamente 3 vezes entre a potência máxima passível de ser realizada pelo músculo esquelético e a potência requerida pela tarefa. O que leva à seguinte questão: o que então determina a exaustão? O que determina a tolerância ao exercício? Essa pergunta, então, vai ser respondida nos próximos vídeos aqui no nosso canal. Lembrando que, para quem gostou, na descrição do vídeo vai ter o link para um texto que eu preparei relacionado a esse vídeo, que está lá no blog do nosso site, do cefunifesp.com. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a gente. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então logo a gente disponibilize novos conteúdos, novos vídeos aqui no nosso canal. Beleza? Abraço e muito obrigado pela atenção.